encontros, em outras COPs. Mas a institucionalização dele, a efetiva participação, como se dará a participação, quem irá financiar, isso foi discutido além, né? Foi incrementado. Como é que o Brasil se posicionou em relação a essa prorrogação do protocolo? O Brasil como um todo foi assim, eu acho que fez uma leitura bem entusiasmada, bem de suporte mesmo, inclusive o papel das mídias como um todo, eu acho que foi fundamental com relação a isso, de instruir mesmo, de esclarecer a importância, né, de levar ao público o que acontece, o que deve acontecer e quais são as nossas obrigações mesmo como país, né, de serem assumidas, né, que é esse caso de você efetivamente se comprometer a fazer alguma coisa, nem que seja lá na frente, mas efetivamente tomar alguma atitude. Como é que ficam as questões agrícolas ou mesmo pecuária nessa discussão, nesse âmbito geral? Reclama-se muito de desmatamento para a produção agrícola ou para a pecuária. Aqui no Brasil acontece muito isso, desmatar para construir, para criar pasto. É uma discussão, é um ponto que é bem relevante nessas discussões? É o fundamental, eu acho, o fundamental. A gente tem que parar com isso. Efetivamente, o Brasil tem que decidir parar com o desmatamento, porque isso não agrega valor a nada. Então, a pecuária não vai ser prejudicada, pelo contrário, as atividades mais intensivas de produção pecuária são mais vantajosas, mais lucrativas, agregam mais valor com menos recurso. Então, é uma burrice desmatar, acabar com um ativo que nós temos, com um bem que a gente pode tirar valor no futuro, ou seja, uma floresta em pé pode valer daqui a 10 anos através de financiamentos e propostas como o RED, por exemplo. Você pode ganhar com essa floresta em pé muito mais do que você vai ganhar colocando 2 cabeças de gado lá. Pelo contrário, se você fizer uma produção intensiva, é muito mais vantajoso, sabe? Muito mais tecnologicamente produtivo, muito mais econômico do ponto de vista de gastar menos, produzir mais, sabe? Então é um tiro no pé o desmatamento. O Brasil teria de ter assim, a absoluta convicção de que o desmatamento tem que ser zero, absolutamente zero. A senhora citou aí o RED. O que é o RED? Explica um pouquinho pra gente. O RED é um mecanismo que você tem de reduzir as emissões de desmatamento e de destruição das florestas. Então isso seria uma ferramenta econômica que você teria de tirar valor disso, sabe? Inclusive socialmente, porque garantindo às comunidades que vivem disso eficácia econômica. Então um seringueiro que utiliza a floresta em pé para a sua sobrevivência, continua utilizando para a sua sobrevivência. E além disso, ganha um conteúdo de mercado, né? Um preço, além disso. Seria a economia verde? Também. A economia verde é agora o foco da Rio+20, né? Todas as formas de economia vinculadas à economia que precificam, sim, podem ser incluídas na economia verde, mas outras coisas também. Por exemplo? Por exemplo, você pode incluir na economia verde o encontro de tecnologias mais que economizem recursos naturais. Então, uma lâmpada LED. Se você instituir uma política aqui eu não estou falando da economia das empresas privadas, mas uma política mais... Enfim, mas só de você trocar uma lâmpada LED, trocar uma lâmpada normal por uma lâmpada LED, a economia disso em recursos ambientais é grande. Só fazendo um parênteses aqui, seria interessante então que o governo talvez proibisse a produção de lâmpadas convencionais, as lâmpadas incandescentes, ou melhor, que incentivasse, porque a lâmpada de LED, no custo, ela acaba saindo mais cara que uma lâmpada comum. Se o governo tivesse medidas ou de redução de impostos, algo que acontecesse para que se popularizasse mais, seria uma medida sustentável. Sim, exatamente. Isso seria, assim, completamente economia verde. Por quê? Tanto pelas medidas tradicionais de atuação do governo, que é de comando e controle, olha, faça isso, não faça isso, se fizer vai ser penalizado, etc.
tanto por essas normas normais, como pelas outras, como que você está dizendo. Olha, eu ofereço um incentivo de ICMS para as empresas que trocarem todo o seu parque industrial por uma matriz energética mais limpa. O caso da Alemanha foi um sucesso de energia solar. O governo deu um incentivo lá para as pessoas instalarem os tetos solares, né? Acabou o silício lá, o material das placas, de tanto que o pessoal comprou, sabe? Então é uma medida proativa do governo que pode sim gerar uma mudança de rumo em direção à economia verde considerável. E a Alemanha é um dos países que mais apoiam essa questão, mais engajados na diminuição de gases, né? A gente falando de economia ainda, estava falando no intervalo, a gente estava falando de agregar valores a produtos verdes. Tem um estudo, a senhora me disse, tem um instituto que avalia produtos que são considerados, entre aspas, verdes, mas que na realidade não são. Fala como é que funciona. Uma prática muito importante para as empresas em direção à economia verde é você agregar valor, né, efetivamente, com os valores de sustentabilidade. Então, o que acontece? Um produto, por ser verde, ele pode custar mais, ele vai ser procurado por um consumidor mais engajado que está disposto a pagar um pouquinho a mais por esse produto. Então, ele pode sim ser usado pelas empresas de uma forma muito produtiva para agregar valor, ou seja, para ela garantir a sustentabilidade dela econômica e do meio ambiente, ou seja, de forma ética, ela defender o meio ambiente, defender as pessoas, o ambiente socioambiental como um todo e da mesma forma garantir a sua sustentabilidade econômica, então com rentabilidade. Isso sim pode ser uma coisa muito importante. Só que algumas empresas simplesmente mudam o rótulo e acreditam que assim estão produzindo os produtos verdes, né? Então, um estudo da Terra Choice, que é uma Terra Choice Environmental Marketing, é uma consultoria especializada em produtos sustentáveis, concluiu que 99,9% dos produtos ditos sustentáveis, na verdade, era só rótulo. O mais curioso é que um produto que não era só rótulo era um papel higiênico que não era branqueado com cloro e usava origens recicláveis, né? Então, produtos cartão, papel cartão, outro tipo de papel. Essas medidas, esses produtos, eles caminham a passos lentos ou a indústria já percebeu que é uma vertente aí que pode render muito dinheiro ou ainda está engatinhando essa questão? Olha, as empresas... Um produto sério, né? Que realmente atenda às necessidades. As empresas que não perceberam, pela quantidade mesmo por esse estudo, de empresas que querem mudar um rótulo para fazer esse greenwashing, dar uma esverdeada no produto e tal, as empresas já perceberam que é um mercado, que vale a pena investir nisso. E assim, as que demorarem, ou seja, eu acho que assim, as empresas que não assumirem a responsabilidade de efetivamente adotar condutas socioambientalmente responsáveis, elas vão perder mercado. Elas vão no futuro serem substituídas, né, perderem os seus clientes para outras que foram lá na frente e se adequaram. Vai conseguir recuperar o mercado perdido? Eu acho que não. Vão ficar para trás. Entendi. Ou vão ter que investir muito mais para conseguir o que as outras que saíram na frente já conseguiram. Você acha que, falando agora do consumidor, o consumidor está consciente de que esses produtos realmente fazem a diferença e que vão melhorar o futuro e deixar um planeta melhor para as próximas gerações? Você acha que já está incutido isso ou é mais a questão da população mais jovem? Os mais velhos ainda têm aquela Olha, eu não acredito que tenha, eu não acredito que tenha assim muita diferença. Talvez assim, eu não tenho estudos assim consideráveis da etnografia, né, envolvida a isso. Mas assim, da minha percepção, eu vejo muita gente ali de 40, 50 anos também socioambientalmente responsável. E a partir do momento que a sociedade como um todo
assume para si a defesa desses valores, mais e mais pessoas começam a aderir. O problema dessa lavagem verde, só mudança de rótulo, é que ela presta um desserviço, né? Essa pessoa que é engajada, que quer comprar o produto mais ambientalmente responsável, ela vai lá, paga mais por um produto e depois ela descobre que esse produto é uma farsa. Isso causa um desserviço para a causa ambiental. Eu acredito que seja assim deletério, porque na verdade você causa ceticismo, fala, poxa, eu vou gastar mais, comprar um negócio e o negócio é só rótulo, sabe? Então fui enganado, né? Fui enganado, exatamente. E isso, mas com o tempo eu acho que não é com o tempo, décadas, não, uma coisa mais razoável ali, de uns 5 anos, sim. Eu acho que essa atitude, principalmente em virtude de vocês, as mídias, eu acho que estão prestando um serviço muito importante de educação, de levar esse assunto a debate, sabe? E você sabe que vontade política não nasce de geração espontânea, depende... É preciso ser cultivado. Exatamente, depende de vontade da população, de pressão, de eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Com o tempo, esses valores vão sendo incutidos na discussão, no assunto diário das pessoas. Eu acho que mais e mais, em 5, 10 anos, esses produtos vão ter sim muito mercado. Vão ser a maioria nas prateleiras. Tá certo, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar especificamente da COP20, ou melhor, da Rio+20, que é um evento que acontece aqui no ano que vem. O Justiça em Pauta vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. O Justiça em Pauta está de volta para o último bloco. Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas. Eu converso com a doutora Daniela Denis. Doutora, a COP17 ela pode ter sido encarada como uma preparação para o evento que acontece aqui no Brasil o ano que vem, o Rio+20? Sim, pode sim. Ela é o principal encontro, né? E essa temática vai ser sim objeto da Rio+20 e é estendido, né? O foco da Rio+20 vai ser a economia verde, né? E aí essa economia desculpa, a Rio+20 comemora 20 anos da Eco 92, né? Isso. Nesses 20 anos dá para a gente traçar o que foi feito e o que foi estipulado lá e que deixou de ser cumprido? Sim, a Agenda 21, né, que ela não foi cumprida ainda de forma completa, tem muito ainda a ser feito, mas houve sim avanços. E nesse período que a gente vai ter aqui o ano que vem, é suficiente o tempo? Me parece 3 dias em março. Muito pouco, muito pouco. Esse prazo assim é muito aquém do que seria necessário, mas para documentos efetivos, né, que pudessem fazer grandes alterações, né, e chegar a grandes consensos e comprometimentos, mas é uma oportunidade importante para os países se coordenarem e agirem para o futuro. O Brasil pode aproveitar isso para se tornar uma liderança nesse setor? O Brasil tem credibilidade para isso? Tem sim, tem uma legitimidade muito forte. O Brasil tem interesse em exercer essa liderança, inclusive, porque nós somos, além de sermos titulares de grandes recursos naturais, a gente tem interesse em desenvolver tecnologias limpas, em exportar tecnologias limpas, em que o nosso etanol seja utilizado, que a matriz energética do mundo seja mais verde. O Brasil dá um passo à frente com a Embrapa, por exemplo, com essa tecnologia que a gente pode desenvolver e tem interesse em ser forte nessa área, desenvolver à frente dos demais países essa tecnologia verde mais limpa, mais econômica, mais produtiva e que possa no futuro, claro, né, ser exportado para os demais países e trazer com isso um ganho, né, um valor agregado aí para o nosso país, para nossas empresas. Você disse que em 92, na Eco 92, foi a explosão das ONGs e que
nesses 20 anos passaram e que agora a questão é outra, são as empresas privadas, Sim. A diplomacia econômica. Exatamente. Como é que a gente trata essa questão? Normalmente a diplomacia é feita por políticos, né? São pessoas, representantes do corpo diplomático dos países que coordenam as atitudes governamentais de um país com outro. A diplomacia econômica ganha um forte poder. Então, as empresas, o que as empresas fazem, mesmo porque agora as empresas são multinacionais, então a atuação de uma Petrobras, por exemplo, em escala global, atinge além das fronteiras de um país, assim como os países, né? Que antigamente não, apenas os países tinham atuação em escala internacional. Agora não, as empresas têm muito interesse nessa área e estão sim se coordenando e assumindo uma atitude ativa. Você vê, por exemplo, a International Chamber of Commerce agindo assim, elaborando documentos, sugerindo alterações, protocolando, indo atrás de o que interessa para o mercado, para as empresas, para os negócios, né, globais. Na sua opinião, houve avanços socioeconômicos desde a Eco 92 até hoje? Houve sim, avanços consideráveis. Nós temos, por exemplo, uma política nacional de mudanças climáticas, uma política estadual, vários outros países, além de São Paulo, né, tem essa preocupação, né, e mesmo em termos práticos, nós